Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Risa Terrax RZTR11. Vamos ver como é que ele tá. Já tem um tempão que eu não falo dele aqui no canal, ainda porque o relatório é bem fraquinho. Porém, como teve essa queda na distribuição, que já era algo esperado, acho legal a gente trazer aqui para marcar. E eles também colocaram umas coisas no relatório no finalzinho, explicando as estratégias do fundo, que eu achei interessante. Até porque muita gente olha esse fundo e fala assim: ah, é um fundo de fazendas, de terras e tal. Ao primeiro olhar, quando você olha, você fala: cara, realmente é. Mas depois que você pega, olha com calma e tal, você vê que isso aqui não é um fundo só de fazenda, isso aqui é um fundo de crédito que tem fazenda, né? A diferença é bem essa, assim, não, ele tá muito mais para um fundo de crédito do que para um fundo de outra coisa, né? Um crédito pré-fixado ainda, né? Enfim, pagou 14,61, tava pagando, né, esse nível de dividendo, 1,25, agora já caiu para aquele patamar próximo de 90 centavos, a gente já vê isso já, são 15 ativos, 78.300 investidores, 8 anos o prazo médio dos contratos. Aí ele começa falando um pouco de fundo imobiliário, fala um pouco de soja e tal. Essas partes eu vou pular, viu, galera? Porque fica falando de preço de soja e tal. Tem alguns destaques, né? Mas assim, tem muito que fica falando. Ah, a safra tá indo bem e tal, beleza. Não tem nada que a gente veja como risco e tudo. Enfim, eu acho que não adianta a gente ficar. Não só esse fundo, mas todos os fundos ficaram nessa tecla: milho, soja, algodão, milho, soja, algodão, milho, soja, algodão. E tem um ou outro que sabe fazer um comentário melhor, que pega, faz uma leitura, explica os riscos e tal. O caso, a grande maioria fica só nesse discurso de o preço subiu, não sei o quê, perere, parará, pororô. E por fim, acaba que eu não vejo tanta coisa. No início até que foi legal e tal, mas depois, né? Enfim, o fundo pagou 86 centavinhos, que é o patamar de recorrência dele, próximo de 85, 90 centavos, é o patamar de recorrência desse fundo. A DRE dele é uma DRE semestral, também não tem nem porque a gente ficar perdendo tempo com ela. Né? O ponto principal era que o fundo estava distribuindo resultados não recorrentes, por isso estava pagando 1,25 e por isso que caiu. Daqui para frente, vai manter esse patamar atual que a gente está vendo aí. Né? A gente consegue ver aqui, ó, novembro 1,25, dezembro 0,86. E agora a tendência é que continue nesses patamares. Então, para quem comprou pensando, putz, paga 1,25, tá ótimo, não sei o quê, pois é. Agora já voltou à realidade. Claro que o gestor ele pode fazer uma gestão ativa, igual ele fez. O fundo lá atrás, para conseguir esse resultado de 1,25, né, esse up na distribuição de 30 centavos durante um ano que durou, ele fez um trade com fazendas, um trade que deixou todo mundo meio assim, porque o fundo ele comprou fazendas e vendeu fazendas e não botou dinheiro e só ficou com lucro para ele, foi quase, digamos assim, quase que uma comissão e todo mundo ficou sem entender e tal, enfim, negócio bem complexo, mas rendeu aí para o fundo de forma bem legal, né? Isso aí mostrou um pouco do poder que a Risa tem nesse mercado de agro, né? Enfim, eu vejo que o pessoal da Risa me parece ser muito bom no que faz, no agro e tudo mais, porém em gestão do fundo, do produto imobiliário, do dia a dia um cotista e tal, eu sinto que não é tão bom assim, né? A gente vê pelo relatório, questão das emissões que tiveram várias emissões, aquela última ou penúltima, não lembro, que deu aquele rolo todo, cancelou e tal, enfim. É meio chato, meio complicado, mas eu espero que eles tomem uma direção legal. Eu que já fui cotista desse fundo no passado, né? Diga-se de passagem, já fui cotista. Entrei nele quase no IPO, porque eu não entrei em IPO, né? Entrei 2 ou 3 meses depois que eu vi rodando e tal. Peguei esse não recorrente e tal, surfei a onda, mas depois saí fora por motivos meus, pessoais meus. Mas assim, eu vejo que é um fundo que tem um potencial, uma tese que tem potencial. Se a Risa souber colocar um relatório de forma um pouco melhor, explicar um pouco melhor, e eu vejo que eles estão tentando, isso aí já vai resolver. Por exemplo, outra coisa que me mostra que eles não têm muita pegada, digamos assim, esse relacionamento, né, com o investidor de fundo imobiliário, que é um investidor muito único, né, que cobra muito por informação. Era o próprio relatório do RZAG, né, o Fiagro deles, que é um fundo de CRA, que não tinha nem quais devedores que eram, mostrando as operações e tal. Isso aí a gente já falou e eles
prontamente corrigiram, arrumaram. Então, assim, eu vejo que eles estão pegando na manha do negócio, né? Querendo ou não, o fundo imobiliário é muito diferente, né? Pegar os fundos multimercado, os outros fundos, não tem esse negócio de relatório mensal, cotista enchendo o saco pedindo live com gestão, cotista mandando e-mail, não tem. Né? Você não consegue nem ver, às vezes, a carteira do fundo, mas fundo imobiliário é assim. E é assim porque no final do dia a gente que é dono dos imóveis, né? Enfim, o fundo pagou 14,61 de dividendos aí, né, no ano de 22, pagou muito bem, né? Pagou muito bem. Ele coloca, né, parte do lucro aconteceu nessa venda dos ativos da Embalba Participações, IPQ, que ele fez lá em novembro. Foi esse negócio que eu falei que ele comprou. Cara, eu não me lembro exatamente o valor, acho que foi tipo assim, ele comprou 800 milhões de fazendas e vendeu esses 800 milhões com um lucro absurdo. Um negócio assim, um negócio que quando a gente leu o fato relevante, ninguém entendeu, foi nada. Todo mundo ficou parado olhando e falando, cara, o que tá acontecendo aqui? Que o povo da Risa aprontou aqui. Só sei que tá dando lucro, mas né, o pessoal ficou meio até ressabiado, né? Enfim, ele coloca, né, o fundo tem um histórico de 2 anos, mas eles optaram por detalhar a dinâmica. E eu acho muito bom as 3 estratégias. Por quê? Porque é uma estratégia diferente, não é algo que o cotista olha. Então, imagina um cara que quer entrar agora no produto. Ah, eu quero entrar agora no Risa Terrax. Todo santo mês tem que ter lá bonitinho as 3 estratégias. Pega de exemplo os fundos da RBR, que trabalham com 4 estratégias, né? Por exemplo, a RBRP são 4 estratégias, né? O core que ele carrega, o tático que ele faz giro, a estratégia de liquidez, que também faz giro nessa estratégia, e tem o desenvolvimento. Todo relatório tem uma página explicando as estratégias do fundo. Então eu acho que isso aqui tem que ser uma coisa que, assim, tem que ficar lá no início do relatório do Risa Terrax, falando, né, o cotista do fundo imobiliário, ele tem que abrir o relatório e falar assim, o relatório tem que ser para ele não pode sair com dúvida, né? Ele tem que abrir o relatório e falar assim, quem sou eu? Ah, eu sou o Risa Terrax, um fundo de arrendamento. Ah, mas o que é o tal do arrendamento? Arrendamento faz assim, assim, assado, cozido, não sei o que e tal, eu ganho dinheiro aqui, meu risco é aqui, é o que eles fizeram aqui nesse mês, e que poderia ser algo que está lá no início do relatório, explicando a estratégia, explicando direitinho, né? Que é o cotista entende, porque querendo ou não, é um setor um pouco diferente do que todo mundo está acostumado. Né? Você pega e explicar o que é um fundo de logística é muito fácil. É muito fácil para um fundo de galpão, sem sensato, morreu. Para um fundo de fazenda com várias estratégias, já é algo um pouco diferente, né? Até a própria fazenda, né? Galpão, dependendo da cidade que você morar, meia hora de carro, você consegue ir no galpão de um fundo imobiliário. E a fazenda, como é que você vai fazer? Então, é diferente, né? É diferente. Essas estratégias diferentes, fundos mais específicos, eles têm que ter uma atenção maior do gestor. Enfim, vamos entender um pouco dessa estratégia. Ele coloca estratégia de sales back and buy to lease. Ele coloca, na estratégia de land equity, a gestão opta por adquirir um ativo por entender o potencial de valorização é alto, ou que o preço de aquisição está abaixo do valor no mercado. Essa estratégia exige o retorno através do contrato de arrendamento e na valorização na venda do ativo. Principais riscos. O principal risco é a taxa de juros, né? Uma vez que a operação é pré-fixada. Então lá atrás, quando ele vai fazer essa operação, ele faz de forma pré-fixada, já é tudo combinado, as taxas e tal. Tanto que esse fundo ele é um fundo pré-fixado com uma taxa de mais ou menos de 12% ao ano. Esse é o Risa Terrax. Aí ele coloca, mitigando os riscos, é o recebimento dos recursos dos arrendamentos é feito de forma anual e tal, forma antecipada, e aí eles aplicam esses recursos em CDI para ainda ter uma correçãozinha, né, para ter um ganhozinho. E o potencial de retorno que ele coloca é próximo de 13% ao ano, que foi o que eu falei, né, que dá 1% ao mês, né, 13% ao ano, fora a taxa de gestão, dá isso aí. Aí ele coloca, né, qual que é o risco, né, as dores de cabeça, é o risco de calote, né, é o risco de calote, o cara não pagar o arrendamento. E aí ele coloca, nesse cenário de um calote, o fundo ainda seria beneficiado, porque ele comprou a terra barata. Então o que acontece? O que é a operação do Terrax, se você olhar bem? É uma operação de crédito. Eu pego uma fazenda, eu te vendo ela barato e te pago, e depois eu pego a fazenda de volta. O que é isso? Mas como é que funciona essa estrutura? É nada mais, nada menos que o LTV. Só que o imóvel, né, no caso que está em garantia, que seria a fazenda, ela não está na pegada de garantia, ela já é do fundo. Então, se o cara não pagar, não precisa nem executar, já é do fundo. Né? E na estratégia de land equity, a gestão compra um ativo por entender o potencial de valorização e tudo mais, né?
e ele coloca, né, que o retorno vem através do contrato de arrendamento e da valorização aí da terra, né? Aí ele coloca os riscos, né, preço das commodities, porque imagina, o cara tá produzindo algodão, aí na hora de vender a terra, putz, o algodão tá preço de banana, ninguém quer algodão. Aí complica, né? Ele coloca liquidez e risco climático, né? Isso aí é de tudo quanto é agro, né? Risco de invasões aí, né, da turma dos desocupados e risco de fogo, que pode acontecer também, né? Deixa eu subir. Então ele coloca, né, que a questão, essa estratégia da valorização é 30% ao ano. Vamos ver, né, como é que vai ser isso. Então ele coloca, o fundo foi pensado para ter uma pegada de multi-estratégia, né, bem interessante. E aí ele faz essa estratégia diferente, né, bem diferente. Aí ele coloca, em 2023 eles vão seguir aí, né, buscando esforço para comprar aí operações, fazer ganho de capital através da estratégia de Land Equity. Eles até compraram uma empresa, a Eco Brasil Florestas, que aí eles têm uma área que foi comprada por R$ 2.900 o hectare. Eles vão fazer investimentos na casa de 12 a 15 milhões de reais e eles imaginam que dá para vender por 10 a 12 mil reais o hectare. Então, interessante, né, essa estratégia aí que ele realiza. É um negócio bem diferente, ele explicando o buy to lease e o sell lease back. E, cara, eu acho interessante. Não sou cotista por outros fatores, né? Isso aí, já fui, entrei e saí, gerenciamento de carteira, mas é um fundo que tem um potencial legal, né? Essa estratégia de fazer esses arrendamentos e tal, que querendo no final do dia, quando o cara faz o arrendamento da fazenda, ele tá pegando um crédito, botando a fazenda dele na garantia. Se ele não pagar a fazenda do fundo, o fundo comprou barato. É a mesma coisa do imóvel em garantia num CRI. Se o cara não pagar, beleza. Eu peguei um imóvel que vale 2 vezes o valor da dívida, então tá tudo certo. Né, o valor que eu emprestei, no caso. Então a gente consegue ver aqui o RISA. E legal, né, aquelas fazendas e tal. E legal que eles se deram ao trabalho de começar a explicar um pouco mais do fundo. Se eu não me engano, galera, vai falar da minha memória, viu? Mas acho que é a primeira vez que eles fazem um resuminho disso. Pode ser que nos relatórios dos últimos meses eles tenham feito isso, mas como eu nem vi, eu nem parei para olhar, porque não é um fundo que fica no meu acompanhamento mensal, né, aqui do canal, porque os relatórios são muito fracos, né? Nem como eu vou gravar, explicar. Esse relatório eu gravei porque tem essa questão das estratégias e dá pra gente entender um pouco mais. Mas assim, não é um relatório que nem tem vídeo mensal dele, porque é tão, é tão fraquinho, pelo menos melhoraram um pouco, né? Eu espero que eles melhorem cada vez mais e tal. Né? Por mais que teve todo esse rolo da risa, né, na última emissão, que vai, cancela, o fundo paga, não, o cotista paga, a oferta pública que o fundo paga, que ficou esquisito, taxa cara, o gestor tinha falado que não ia fazer emissão, oferta pública, porque demorava, não sei o que, aí fez a oferta pública, enfim, vários desencontros aí, mas eu acho que esse fundo tem um potencial legal, né? O pessoal da Risa tem um potencial legal, dá para ver que eles entendem de fato de agro, assim. O problema é mais o relacionamento com o cotista de FII. Enfim, vamos acompanhar, vamos ver. Qualquer novidade também eu trago para vocês. Quem sabe um dia, né, eles fizeram um relatório novo, a gente pega e traz aqui para o canal o acompanhamento mensal. Enfim, o recorrente dele não deve voltar, pelo menos no curto prazo, se eles não mexerem o doce, não vai voltar para os 1,25, né? Vai ficar, dá a entender que vai ficar nessa casa de entre 86 centavos e 90 centavos, que era o que pagava lá atrás. Vocês podem pegar o gráfico dos dividendos lá e ver que ele pagava entre isso mesmo, 90 centavos, e aí subiu para 1,25, agora voltou. E isso vai fazer com que a precificação do fundo sofra, né? O fundo, a galera que, querendo ou não, ninguém olha nada, só compra, tá pagando 1,25, vambora, o importante é isso, né? Dificilmente você vê as pessoas analisando o produto pelo que ele é, né? Mas aí, ó, tô até puxando aqui, ó, tá R$ 94. Corrigiu, né? Ele já pagando 1,25 mais ou menos, porque 1,25%. Cota caiu para os 90 para dar aquela corrigida, para trazer mais próximo de 1%. É isso aí. O mercado ultimamente está corrigindo bastante aí as cotações, tá puxando para baixo demais. Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá aquele like, dá aquela moral. Valeu,
Fui.